Nossa salvação é um processo de santificação, né? De um renovo diário. Amém. O Espírito Santo renova a nossa vida sem vida. É Ele que nos dá vida, né? Você já parou para pensar que muitos não estão vivendo, estão vegetando espiritualmente? Até mesmo quem estavam na presença de Deus. Verdade. Então a gente fica imaginando, gente, e a gente que estamos na presença do Senhor, será que realmente nós estamos cada vez mais buscando esse renovo? Igual a águia de 35 anos, ela sobe no mais alto do monte e começa a se despenar, tirar as penas todinha, e ela fica nua, sem pena nenhuma. E a última coisa que cai dela é o quê? É o bico. Porque ela fica, e quando ela começa a tomar as dela, ela começa a se renovar. Quando ela vê que ela já está apta a voar, ela vem o renovo. Assim é a vida do cristão. A vida do cristão é um renovo diário. Os fracos na vida espiritual poderiam dizer, não vivem, mas vegetam. A maior necessidade dessas pessoas é uma verdadeira renovação de um reavivamento em sua vida. É ter um encontro real e verdadeiro com Cristo. E só quem pode fazer essa obra em nós é o Espírito Santo, de uma renovação. Né? Pai, a tua palavra está aberta diante de nós. Amém, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Senhor, obrigado porque o Senhor fez a gente vencer mais um dia. Verdade. Mais uma manhã, mais uma noite, mais um nosso trabalho, renovo diário que o Senhor nos dá, principalmente pela salvação de Jesus Cristo. Amém. Que privilégio, Pai, que nós temos de bater uma porta aberta para vir te adorar em espírito e verdade. Verdade. Obrigado pelo privilégio que nos dá, que cada vez mais possamos ter um renovo diariamente pelo poder do Teu Espírito Santo. Senhor, Pai, Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, Senhor. Nós precisamos, Pai, de um reavivamento, viver de santidade e comunhão contigo. Verdade. Por favor, Pai, está diante de nós uma semana desconhecida para nós, mas conhecida por Ti. Que o Senhor possa endireitar os caminhos, que possamos ter vitória em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Atos capítulo 2, versículo 1, tem um relato maravilhoso. Quando, por ocasião do Pentecostes, os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Amém. Vocês sabem que quando os discípulos estavam com Jesus, até então eles não fizeram nada. Precisou eles ser enchidos do poder do Espírito Santo para poder reconhecer a obra de Cristo Jesus, que veio fazer na face da terra. Então, esse relato maravilhoso diz que o Espírito Santo veio sobre eles e eles foram transformados, foram renovados. Amém. É assim que acontece com cada um de nós. Diz assim, Atos capítulo 2, versículo 1 e 4. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um vento como um som de como um vento impetuoso que encheu o quê? Toda a casa. Toda a casa. Estavam assentados. Oh, Pai, enche a nossa vida da tua plenitude, do poder do teu Espírito Santo. Assim seja, Senhor. Então, o que aconteceu? Que apareceu o quê? Distribuído em quê? Línguas, como de fogo. E passou uma sobre cada um deles. Todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Esse episódio aconteceu quando realmente eles tiveram um encontro real e verdadeiro com Cristo. Amém. Esse episódio aconteceu quando toda promessa de Jesus cumpriu-se parcialmente no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo se manifestou
aos que buscam e concede o meio da vida espiritual ser fortalecida para compartilhar a fé em Cristo. Amém. Copo vazio não sacia a sede de ninguém. Se nós estivermos cheios do Espírito, nós vamos falar com mais amor a obra de Cristo. Nós vamos fazer com prazer a obra de Cristo. Amém. Então diz, eles tiveram sua vida transformada pelo poder de Deus. Começaram a proclamar a boa nova da salvação. As pessoas viram nele um novo ardente regozijo em Cristo Jesus. Eles experimentaram verdadeira alegria da salvação e puderam contagiar milhares de pessoas. Através de uma pregação de Pedro, 3.000 almas foram ganhas para Jesus. Amém. E como a gente fica triste se a gente não consegue ganhar um. E todo folheto que você deu na rua, não fique triste. Porque quem vai germinar é o Espírito Santo de Deus. Amém. A nossa parte é falar do amor de Jesus para eles. Assim aconteceu com os discípulos. Eles foram transformados primeiro, eles tiveram um encontro real, verdadeiro com o Espírito Santo. Aí sim que eles saíram para fazer a obra. É assim com cada um de nós. Eles tiveram um renovo, eles tiveram uma transformação em suas vidas. O seu coração, os seus caráteres foi transformado. Da mesma forma, hoje precisamos da renovação do Espírito Santo. A boa notícia é que ele está aposto a gente buscar ele. A boa notícia é essa. Você lembra do relato de um encontro do Nicodemos com Jesus? Ele foi de madrugada escondido, né, Paulo? De madrugada ele foi escondido para ninguém ver ele. Ele era o sacerdote do Sinédrio, mas ele queria ter uma reunião, conversar com Cristo. E ali Cristo expressou para ele o que ele tinha que fazer para ser salvo. Você lembra disso? João capítulo 3, versículo 4 e 5. Então Jesus começa a mostrar a ele como ele poderia conseguir a salvação. Como ele poderia ter um encontro com Cristo. João capítulo 3. Olha só, o homem era era letrado, talvez, dali é o que sabia muito, né? Principais dos judeus. Então ele começa aqui, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode por aventura voltar o vento materno e nascer segunda vez? Poxa, gente, peraí. O homem não era sábio? O homem não era um bambambam? Como que eu posso entrar de novo no ventre da minha mãe, no ventre materno e nascer de novo? Então diz aqui, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí está. Nós temos que buscar um renovo, um renascimento. Queria que ele buscasse ele, ali estava, ali a água, a vida, ia renovar a vida dele, transformar a vida de Nicodemos. Nicodemos sabia que Jesus se referia ao batismo da água e à renovação da alma pelo Espírito de Deus. Aqui há preciosa lição para todos nós, para aqueles que ainda não nasceram da água, ainda não foram batizados por imersão. A necessidade do batismo bíblico, Jesus foi bem claro nesse assunto, quando diz, quem crê em mim for batizado, quem não crê, será condenado. Então, esse relato de nascer do Espírito se refere à conversão da realidade de encontrar Cristo como verdadeiro Senhor e Salvador de sua vida. A água é só um símbolo, mas o Espírito é que nos batiza. Amém. Né? A gente entra na água, no batismo, no batistério, a gente emociona com a pessoa que está ali, mas às vezes a pessoa pode tomar só um banho. Se ela não se entregar totalmente, porque quem nos convence, que nos revela a nossa forma é quem? O Espírito Santo. É ele que trabalha
em nosso favor. Amém. O Espírito vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são o Espírito e são vidas. Paulo usa essas palavras do Espírito em contraste com a palavra carne. Na teologia de Paulo, duas palavras são representantes de duas naturezas que convivem dentro do cristão. Boa, má, carnal, espiritual. Olha a luta que nós temos diariamente. Aquela luta ferrenha. Fora a luta que a gente não vê, né? Se a gente tiver os olhos espirituais mesmo, focados, renovados por Cristo, a gente ia ver muita coisa. Eu acho que o Senhor, Ele nos poupa para a gente ver. Verdade. Entendeu? Então o Espírito Santo, ele faz isso, ele faz uma transformação na vida espiritual. O que tem que prevalecer é o quê? Não é a carne, é o Espírito. Então, a natureza pecaminosa ter o nosso caráter moldado semelhante ao quê? A Cristo Jesus. Nós somos um espelho que reflete a imagem de Cristo na vida das pessoas. Amém. Às vezes a gente não precisa nem falar, a pessoa vai, esse aí é um cristão. Esse aí, entendeu? Esse faz a diferença. Mas por quê? Pelo seu testemunho, da sua renovação diária, do encontro real que tem com Cristo. Como ocorre, qual é a nossa tarefa nesta luta? Como ocorre? Qual é a nossa tarefa nessa luta? Mateus capítulo 6, versículo 22. Mateus 6, versículo 22. São os olhos lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo o quê? Será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará Em trevas. Portanto, acaso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Olha o que ele fala aqui, olha. Interessante. Aí Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Deixa eu pegar aqui, peraí. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitado, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o quê? O vosso pensamento. O vosso pensamento. Aí eu acho que fala que nossa mente é um baú onde o único tesouro a ser habitado tem que ser Deus. Você tem que estar 24 horas focado em Deus. E o inimigo, ele não fica satisfeito. Ele não entra na nossa mente, mas ele faz de tudo para nos perturbar, para a gente não ter um encontro com Deus. Nas primeiras horas, por exemplo, se você levanta, se você deita no foco de buscar a Deus, na sua mente, estar focado nele, de ter um renovo na sua mente, com certeza ele vai fazer de tudo para te atrapalhar, para tu não buscar Deus nas primeiras horas. Então diz aqui, olha o que a serva do Senhor fala. Todo quanto profere o nome de Cristo necessita vigiar e orar e guardar as entradas da alma, pois Satanás está em atividade para corromper e destruir de vez, que lhe é dado a mínima vontade. Nossa parte é vigiar a entrada da alma. No texto de Filipenses, Paulo está chamando a atenção dos crentes para que tipo de pensamento devemos nos alimentar. Se pensamos nas coisas boas, faremos coisas boas. Se pensamos nas coisas ruins,
procedemos de maneira errada. Essa é a verdadeira. Também foi anunciado por Cristo, quando disse: a candeia do corpo são os olhos. Aqui, se alimentamos a mente, vai determinar a nossa ação no momento de decisão. Se não quisermos ser presa fácil de Satanás, devemos evitar ler e ver coisas que não agradam a Deus. Purificar a nossa mente só pelo poder do Espírito Santo posso fazer isso. Tem uma renovação. Uma renovação. Então diz aqui, olha, acaso a mente não deve ser deixada devagar? Ao caso, mente vazia é o quê? Oficina do inimigo. Nós temos que ter uma renovação diária purificada pelo poder do Espírito Santo. Como diz o salmista: cria em mim, Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença e nem me retire o teu Santo Espírito. Amém. Olha como é que o salmista cria na Trindade: Pai, Filho, Espírito Santo. Olha como é que o salmista já cria na salvação de Jesus Cristo. Olha como ele cria que o Senhor é o Criador. Vocês já pararam para pensar nisso? E em mim, Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença e nem me retire o teu Santo Espírito. Me dê alegria da salvação. Quem é? Não é a Trindade? Verdade. Não é a Trindade que renova o ser humano, que transforma a vida da pessoa? Amém. Então diz aqui, olha, Davi estava querendo o quê? Um coração puro, como nós pedimos a Deus um coração puro. Quando fala coração, mente. Né? Então diz aqui que reconhecemos ser mérito de Cristo, não nosso, dessa transformação. Seremos mais dependentes de quê? Da sua graça. Deus deseja que nossa mente se renove e deve ser varrido todo o lixo de princípios, prática duvidosa. O Senhor deseja que todo entendimento seja renovado. O coração se renove, se enche do tesouro do céu. Mente, caráter e personalidade é mais fala sobre isso. Eu estou lendo Mente, Caráter e Personalidade pela segunda vez. Amém. Que livro maravilhoso. Parece a psicologia esse livro. Aí meu sobrinho, eu dei um livro desse, ele me perguntou, ela é psicóloga? Eu falei, nem quarta série ela tinha. Digo, esse livro é psicologia pura. Olha. Como, gente, ela fala da mente de uma maneira. Eu fico lendo, olha, ela diz que a nossa mente tem que ser varrida todo o lixo que prejudica a nossa atuação, a atuação do Espírito Santo, até o encontro com Deus. Olha, quem tem esse livro, procure ler. Quem não tem, procura adquirir. Eu falei, filho, a faculdade dela é o céu. Amém. A nossa faculdade é o céu. Porque quando a gente se coloca para ler a nossa lição, para buscar entendimento em Deus, colocar Ele em primeiro lugar, o céu desce até nós. Amém. Cristo está disposto todas as manhãs a ter um encontro real e verdadeiro conosco. Amém. Isso é só obra do Espírito Santo, não é por nós, não, porque por nós mesmo a gente não vai. Verdade. Quando Adão e Eva pecou, foi ele que foi buscar eles. Foi ele que foi buscar os filhos. Eu falei isso na lição agora, passou sábado. Gente, a gente se esconde de Deus quando a gente peca. E isso Satanás faz com o maior prazer, que a gente não ir aos pés do Senhor. Mas ele esquece que nós temos um intercessor. Amém. Que está diante do Pai, entre querubins, no trono da graça, intercedendo por cada um de nós. Amém. Que privilégio que nós temos, além de Ele nos salvar, e Ele ainda cuida de nós. O acusador pode vir, mas ele sabe que tem um intercessor no céu. Ele sabe que tem um homem, ele sabe que tem um ser, ele sabe que tem um Deus que venceu o pecado por cada um de nós. Amém. Ele queria que Cristo desistisse por cada um de nós.
mas ele foi fiel até a morte de cada um de nós. Então, o que faremos para renovar nossa mente diariamente? O Espírito Santo encheu de poder a vida de Cristo e sua obra hoje é atrair e convencer seres humanos a se mostrar sensível ao resultado transformado por a sua imagem de Deus. Amém. Nós temos que cada vez mais ter o nosso caráter transformado, aperfeiçoado para poder entrar no céu. De boca e de obra, nem pedreiro, nem dentista entrará. Será pela graça de Cristo Jesus, mas na transformação do nosso caráter. Nós vamos usar a política, que coisa ruim, que coisa triste. Eu não vi ninguém falando no projeto, do que iam fazer, só degradando um ao outro. Aí um padre apareceu lá, a menina chamou ele de padre de festa junina, que coisa triste. É isso, gente. É isso que Deus quer para o ser humano. Deus quer uma pessoa sábia, uma pessoa que busca Ele, busca a sua presença gloriosa. Amém. Não ficar se degradando, xingando o outro. E até cristão entra nesse meio aí. Que coisa triste. E eu oro por essas pessoas, para que haja um arrependimento no seu coração, que haja uma renovação. Amém. Aqui diz aqui, o Espírito sempre habita com aqueles que buscam aperfeiçoar o seu caráter cristão, confiando na pureza, na perfeição, guardando a entrada da alma, da vitória será certa. O Consolador está para fazer esse trabalho conosco, né? Cristo deixou essa promessa para cada um de nós. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Você já pensou ter um encontro real e verdadeiro com Cristo naquele dia? E o seu corpo, nós seremos transformados, assim como o irmão Luiz, quando a gente vê ele de novo, será transformado. Amém. Aqui fala que seremos de glória em glória. Oh, pensa! A presença do poderoso Deus conosco. A gente vê a imagem de Cristo. Assim, e, gente, vai ser maravilhoso. E diz aqui, ó, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho, e a glória do Senhor seremos transformados o quê? De glória em glória, aleluia. Na sua própria imagem. E na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ah, gente, essa obra santificadora, renovadora, só o Espírito Santo pode fazer em nós. Eu Ademir não pode fazer nada. Porque nós somos falhos, somos pecadores, dependendo totalmente da graça e da misericórdia do Senhor. Amém. Assim diz o crente transformado pela contemplação, Paulo diz, seremos transformados de quê? De glória em glória. Quando contemplamos a Jesus, seremos mais semelhantes a Ele, pois somente através da comunhão com o Espírito Santo pode ser possível, reservando tempo para estudar a palavra, oração, meditação. E o Espírito imprime em nossa mente a virtude e o sentimento de Cristo. Amém. Maravilha. Que maravilha. Irmãos, eu aconselho a igreja. É Cristo nas primeiras horas. Encontre-se com Deus nas primeiras horas para não debater com Ele durante o dia. Coloque seu lar como uma verdadeira igreja, como um santuário da habitação do Deus Altíssimo. É um encontro real e verdadeiro diário que eu tenho com a minha esposa. Amém. Nosso culto. Né? E como é maravilhoso tu sentir o refrigério, a presença do Deus Altíssimo contigo. Amém. Alguns dizem assim, eu vou para a igreja para encontrar-se com Deus. Não, Deus se encontra conosco todos os dias, diariamente. Como eu sempre falo, na minha igreja tem milagre todos os dias, eu sou um deles. Amém. Ah, na tua igreja tem milagre? Tem, todos os dias, eu sou um deles. A tua igreja tem revelação todos os dias, eu abro a palavra e o Senhor fala comigo todos os dias. Amém. Na tua igreja fala em língua? Fala, ninguém é mudo. Eu falo em língua. Ah, na tua igreja tem revelação? Tem a palavra de Deus todos os dias.
Levi, na tua igreja tem que batismo com o Espírito Santo. Eu falei, todos os dias o Senhor me batiza com o Espírito Santo. Todos os dias eu sou renovado. Amém. Todos os dias eu tenho um encontro real e verdadeiro comigo. Ô, glória. Gente, é maravilhoso tu separar um tempo para Deus. Amém. Nós somos defeituosos, pecador, mas Ele vem ao nosso encontro. Eu peço a presença dEle seja constante em nossas vidas. Amém, Senhor. Temos defeito, Ele sabe que nós temos defeito, só Ele nos conhece, Ele sonda o nosso coração, Ele nos cega por trás e por diante. Ele diz, se há algum caminho errado, Ele guia pelo caminho eterno da salvação que é Jesus Cristo. Verdade. Peça a Ele, Deus está disposto a nos ouvir, Ele está disposto a transformar a nossa vida, assim como transformou a minha vida, do Marcelo, do Paulo, de todos que estão aqui. Amém. Gente, quantas pessoas que vocês conhecem, e Deus operou milagre na vida dela, está afastada dos caminhos do Senhor. Quantos? Essa igreja aqui era para estar cheia, contando as bênçãos decorrentes, a obediência a Deus e as orações nos lares. Ellen White fala que a igreja quarta-feira era para estar lotada de contar as bênçãos decorrentes a semana no lar das orações. Que a igreja não era para ser muro de lamentação. Porque se nós não tivermos um renovo diário, nós não devemos. Nós, às vezes, eu estou lá varrendo lá na porta da igreja, daqui a pouco vem alguém conversar. Irmão, não sei o que, eu começo a falar de Jesus para eles. Você vem aqui no culto. Aí daqui a pouco tu vê lá, as pessoas estão deixando a água bater mais. Foi mérito de Ademir? Não, porque de manhã tu tem um encontro com ele. É ele que vai levar as almas. Se a gente não for as almas, ele vai trazer as almas para nós. Ele nos experimenta, o Espírito Santo nos experimenta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, entrarei com ele, cearei com ele e ele. Comigo. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa ele entrar na sua mente. Ele vai fazer maravilha, ele vai jogar virtude. Amém. Caramba, gente, o batismo com o Espírito Santo diário é maravilhoso na minha vida. Eu sempre falo isso com as pessoas. Sem Cristo eu não sou nada. Tem 25 anos que eu estou nessa igreja fazendo as primeiras horas com Cristo. Eu nunca deixei de fazer. Só se o Senhor não quiser que eu acorde mais para não fazer. Amém. Eu tenho tempo de chegar no meu trabalho, eu tenho 10 minutos que eu boto na minha magrela lá e vou caminhando, 10 minutos para chegar lá no meu trabalho. O Paulo conhece aquela igreja pequenininha, né, Paulo? Eu vivo lá, cuido dela, zelo por ela, para a honra e glória. Eu tenho prazer, irmão. Amém. Tu tem que ter prazer do que faz para Cristo. Se não tiver, melhor que nem faça. São 17 anos trabalhando naquela igreja. Amém. 17 anos. Hoje, cheguei lá cedinho, né? Já deixei tudo organizado, e aí 9 horas já chego de gravador. Aí já chega já chegam fazendo barulho, né? E hoje tinha um tumulto lá na porta, lá, porque lá tem muita escola que dá negócio de eleição. E aí eu falei com eles, tranca o portão. Eu pensei que o Rafael não dava de gravador hoje, ele deu de gravador hoje. Tranca o portão, porque tem muito tumulto aqui, pode sair briga. Então eu vigio. Aí chegou 9 e pouco, eu fui lá votar. Aí chegou minha esposa, levei ela lá na escola Amapá, votamos. Para a honra e glória de Deus, fizemos a nossa parte como cidadão, né? Mas, irmãos, a gente tem que vigiar, a gente tem que orar, não ficar julgando. Eu peguei uma coisa em minha vida, não adianta, tem que orar. Tem que orar. Quem for que entrar no governo, nós temos que orar. Verdade. A nossa obrigação do cristão. Essa é a ordem, né? O Senhor molde a mente deles, transforme a vida deles. Não é? Agora, não manchar o caráter de Cristo, não manchar o nosso caráter como cristão, né? Diz aqui que somente através da comunhão com o Espírito Santo será possível reservar tempo no estudo da palavra, meditação do Espírito. Ele imprime em nossa mente as virtudes e o sentimento de Cristo. Uma vida santificada diariamente purifica e renova a nossa mente e o nosso coração. Logo já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Esse viver agora tenho na carne, e vivo na fé no Filho de quem? De Deus. Que me amou
e se humilhou e deu a vida e entregou por cada um de nós. Amém. Que possamos viver uma vida renovada, diária, pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Assim E cada vez seja. mais possamos ter certeza que Deus está conosco através da obra santificadora do Espírito Santo. Que possamos realmente reconhecer que o Senhor está diariamente conosco. Amém. Vai vir luta, vai vir prova, a gente não sabe o que vai acontecer. Dessa fase agora, de outubro de hoje, da data de hoje para frente, nós não sabemos o que vai acontecer. Se for para se cumprir, que se cumpra. Mas que eu continue pregando, falando do amor de Jesus. Que cada um de nós seja um vaso na mão dele. Assim seja. Seja renovado, seja transformado. Amém. Né? Mas que possamos ser imbuídos do Espírito Santo para poder pessoas ser transformadas através do nosso testemunho. Amém. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis o quê? Testemunha tanto de Jerusalém, Samaria, até o quê? Os confins da terra. É isso que o Espírito Santo quer que a gente seja. Que possamos nos colocar após. Quando ele bater na porta, você abre a porta do seu coração, o seu entendimento, sua mente, para que ele possa entrar. Assim E seja. fazer morada, fazer uma revolução na nossa vida. Amém. Que possamos ser renovados espiritualmente. E aí a gente vai louvar agora, renova. Renova-me, sim, Senhor. Possamos ter uma semana super abençoada na presença de Deus. Que possamos fazer a diferença como cristão. Amém. Sabe de qual é, não? De qual ano que é, não? Renova? Qual binário? Eu não sei se ele está no inário novo, será que está ou não? Renova? Não. Renova do Senhor, né? Renova-me. Marcelo, você cantar. Nem Márcio eu cantei. Deixa eu ver Está aqui. em coletânea JA. É, J. Jovem sabe tudo, né? É verdade. Eu não estou te chamando de velho, não, Marcelo. Sem dúvida. Somos jovens em Cristo Jesus, né? Verdade. Deixa eu ver aqui na internet. Eu já contei meu testemunho aqui, já, né? O Paulo já conhece meu testemunho, né? Eu já fui mestre-sala de escola de samba. Eu acho que a senhora não conhece, meus jovens que estão ali. Eu já fui mestre-sala de escola de samba. Já desfilei em várias escolas de samba. Já fui passista, diretor de escola de samba, entendeu? E há 27 anos atrás eu tive um encontro real e verdadeiro com Cristo. Cristo me aceitou como filho, né? Transformou a minha vida. E hoje eu sou testemunho para as pessoas que viveu comigo, que me acompanhou. Eles falam que transformação Ademir na sua vida, né? Amém. E eu tive vários amigos, artistas, né? Artistas, entre aspas. Eu tomei muita cachaça com o Martim da Vila. Eu vivi muito Zeca Pagodinho, Neguinho da Beija-Flor, o irmão dele. Essas pessoas, tudo da mídia aí. Eu conheci essas pessoas todinho. Eu queria encontrar eles, poder falar do amor de Jesus para eles, para Deus transformar a vida deles. Muitos se converteram, das pessoas que eu conheci no mundo do samba se converteram. Amém. Entendeu? E o meu testemunho é muito grande. Então vamos lá, porque Jesus não é nova. Amém. Senhor Deus soberano e poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu és o nosso Criador, Verdade. Tu és o nosso mantenedor, Obrigado. Tu és o Senhor e Salvador de nossas vidas. Verdade. Obrigado, Deus. Te pedimos, Senhor Jesus, encarecidamente, renova a nossa vida e o nosso coração. Assim seja. Quebra-nos como um vaso.
Tira toda a impureza da nossa mente, do nosso corpo, da nossa alma, que o nosso coração seja receptivo à atuação do Teu Santo Espírito. E cada vez mais nossa mente possa ser purificada, renovada. Assim como o Teu servo salmista falou, cria em nós, Pai, um coração puro. Renova dentro de nós um espírito inabalável, Senhor. Não nos repulse da Tua presença e nem me retire o Seu Santo Espírito. Assim que possamos ter a alegria da salvação de Jesus Cristo, Pai. Está diante de nós uma semana desconhecida, Pai. Mas que o Senhor possa abrir portas, caminhos, Senhor Jesus, e nos renovar diariamente, possamos ter uma transformação de vida, Pai. Quer física ou espiritual. Assim seja. Senhor, talvez eu falo com alguém aqui que está precisando de um milagre em sua vida, Pai. Venha agora ao encontro de cada um, Senhor Jesus. Tu é o Jeová Rafa, o Deus que cura quem confiamos. Alguém que está precisando de uma promessa na sua vida, uma promessa de uma porta de trabalho. O Senhor abre as portas hoje para essa pessoa, Senhor. Aqueles que estão fazendo faculdade, aqueles que estão com os seus estudos, o Senhor possa abençoar, Senhor. Agora eu te peço uma bênção especial, Senhor Jesus, para o desempregado. Supre o pão, a necessidade, abrindo as portas de trabalho para cada um, Senhor. Por favor. Oh Deus, tem família aí desestruturada, tem família com problemas, Senhor Jesus. O Senhor entra com providência a cada família, Senhor Jesus. O Senhor esteja, Senhor, restaurando, restituindo os lares, que haja paz e entendimento no teu amor e da tua graça. Que cada lar seja um santuário, habitação e morada do Deus Altíssimo. Amém. Toma, Senhor Jesus, nossas vidas em tua poderosa sagrada mão. Obrigado por essa mensagem que o Santo Espírito trouxe ao nosso coração hoje. Que possamos refletir Cristo Jesus na vida das pessoas, que por espelho de glória em glória podemos contemplar a tua face e a tua poderosa presença, Senhor. Amém. Obrigado, Deus, porque neste momento o Senhor está no trono da graça como nosso sumo sacerdote, nosso único intercessor entre querubins diante do Pai, intercedendo por cada um de nós. Amém. Receba os nossos clamores, receba a nossa adoração, Senhor. Transforma, renova-nos diariamente. Cada vez mais possamos ter uma noite, um instante de noite abençoado na tua gloriosa e poderosa presença. Amém. Pai, eu te peço pela família da irmã Edina, conforte o coração, o teu Consolador possa trabalhar naqueles corações lá, da família dela e dela, Pai, que elas sintam o refrigério do poder do teu Santo Espírito. E Pai, nos batiza com o fogo do teu Santo Espírito. Que esse fogo possa esmiuçar todo o pecado de nossa vida. Que possamos ter um encontro real e verdadeiro contigo. Amém. Obrigado, Deus. Nos abençoe e nos guarda. Resplandeça seu rosto sobre nós. Tenha misericórdia de nós e nos dê a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.